Vai começar a quinta aula do curso de oratória e qual é o tema de hoje? Expressão corporal. Então, vamos se organizar e iniciar. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de oratória, a arte de falar em público. Na aula de hoje, sobre expressão corporal, a gente vai ver esse casamento perfeito. Expressão corporal, a voz e as palavras, que ajudam a transmitir a mensagem do orador aos ouvintes. Sejam bem-vindos e obrigada pela sua companhia, por estar sempre acompanhando as nossas aulas. Então, vamos lá para a expressão corporal. Mas antes, eu queria fazer uma recapitulação com vocês, tá? Vamos lembrar lá da primeira aula dos elementos da comunicação, onde 7% são palavras, 38% tom de voz e 55% a fisiologia, ou seja, a postura e os gestos. Corpo fala. Grave isso, o seu rosto, as suas mãos, a sua postura, tudo isso transmite uma mensagem para os seus ouvintes. Então, no estudo da expressão corporal, o que a gente vai aprender? O cuidado com as regras, o processo natural de gesticulação, ou seja, se eu não tenho nada nas minhas mãos, à medida que eu vou falando, o que eu faço com essas mãos? E os dois maiores erros da gesticulação. Ou é gesto demais, ou não tem gesto nenhum. A gente vai aprender também atitudes desaconselháveis e a boa expressão corporal. E ainda, como falar de maneira sentada, né? Porque às vezes é uma mesa redonda, é uma conversa mais informal e você está lá sentado. Mesmo sentado, a gente vai ver que tem certas posturas que são bem aconselháveis. Em relação ao cuidado com as regras. Eu coloco a mão no bolso? Eu tiro a mão do bolso? O que eu faço com as minhas mãos? São muitas dúvidas. Então, tenha muito cuidado com essas regras, que às vezes são criadas em relação à gesticulação. Mas qual é o cuidado, Soyara? Porque você às vezes está tão preocupado com o que você vai fazer com as mãos, se você coloca a mão no bolso, se você mexe as mãos, se você vai para um lado, vai para um outro, que você esquece do principal, a sua mensagem. É importante fazer uma gesticulação? Porque você também não vai apresentar: olá, boa noite, hoje nós vamos falar disso, disso, e a mão aqui não vai mexer e vai aparecer o Robocop. Não, gente, pelo amor de Deus, os gestos eles têm que ser o mais natural possível. É um processo natural, ou seja, ele ocorre junto com o que você está falando, nem antes e nem depois. Então, esses gestos, essas mãos, elas obedecem a minha voz, a minha fala. O quê? Uma mágica? Não. De acordo com o que eu vou falando, eu vou articulando. Porém, cuidado, não se preocupe com esses gestos, eles têm que acontecerem de forma natural. Porque se vocês se preocuparem, vocês vão esquecer do principal, como eu já falei, que é a mensagem do orador. Quais os dois maiores erros nessa questão da gesticulação? Primeiro, a ausência de gestos, erro principal. E o segundo, o excesso de gestos. Às vezes você quer mostrar tanto uma expressão corporal, quer gesticular em tudo quanto é fala, que acaba exagerando. E às vezes fica lá feito estátua, só a boca mexendo. Então tem que ter cuidado. Agora eu vou dizer para vocês algumas atitudes desaconselháveis durante o seu discurso, durante a oratória. Primeiro, jamais fale com as mãos no bolso, com as mãos nas costas, com os braços cruzados ou apoiados o tempo todo na mesa. Se for um púlpito, a pessoa tá lá, agarrada no púlpito, aí fala blá, 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 boa noite, bom dia, boa tarde, e não larga por nada nesse mundo. Gente, isso mostra uma tensão, nervosismo, medo e passa atenção para o seu público. Outra atitude que não é recomendável. Não abra demasiadamente as pernas. Aqui é porque vocês não estão vendo minhas pernas. A gente vai aprender isso mais quando eu ensinar para vocês a postura de falar sentado, tá? E também não feche muito para não perder o equilíbrio. Tem toda uma postura para vocês. Gente, não se apresente com uma postura humilde. Como assim, Soyara?
Hoje vai começar o nosso curso de oratória, a nossa 5ª aula, gente. A gente vai falar de expressão corporal. E aí, o que vocês notaram? Toda para baixo, né? Jamais. Esqueça essa postura para baixo. Você tem que trazer já uma postura para cima. Aqui humildade não vale. Em relação à postura, esqueça a humildade. Você tem que ser mesmo para cima. Outra coisa muito importante em relação à sua postura, e é uma atitude que não pode acontecer: não se movimente diante do público de maneira desordenada. Como assim? Você tem uma plateia ampla, você está no meio do palco, aí você vai para o lado direito, conversa, fala aqui com o seu público, de repente você vai para o lado esquerdo. Naturalmente, né? Tenta contemplar todos os públicos. Mas tem gente que não, fica para um lado e para o outro, descontroladamente, acaba desconcentrando o público, que aí o público não sabe, fica acompanhando aquela coisa desordenada. Então, além das mãos e dos gestos seguirem um rumo natural, a questão também da sua postura em relação a caminhar pelo espaço, a direcionar e a favorecer todos os lados da plateia, ela também acontece de forma natural. Se for para o lado da direita, tem uma palavrinha ali com aquele público da direita, sempre contemplando todos os lados, olhando para todos os lados. De repente você cansou de ficar naquele canto, então naturalmente você vai caminhando passos leves e muda de lado. Agora, se você estiver num púlpito, ótimo, não vai precisar se movimentar de um lado para o outro. Porém, não se agarre no púlpito, gente. Use as mãos, articule, tá bom? Articule, tô falando até errado. E diante do público, observe os gestos involuntários. Coçar a cabeça. Não sei se vocês perceberam, agora há pouco eu estava aqui, coçando a orelhinha, mas é porque deu uma coceirinha mesmo, tá? Evite estar pegando no cabelo, segurando a blusa. Esses são gestos involuntários. De repente você está ali apresentando, você se vê com a mão no bolso, você se vê toda hora arrumando o cabelo, pegando na orelha, pegando no nariz. Então, tente evitar ao máximo esses gestos involuntários. E eu vou aconselhar vocês a fazer uma prática. Gente, eu vou dividir essa aula em 2 aulas, tá? Jogo de mímicas. Talvez você tenha até um aplicativo com esse jogo. Por que o jogo de mímicas, Sayara? Porque ele trabalha todo o seu corpo, o seu gesto, você fala através do corpo. Brinque aí com seu filho, com seu amigo, com seu irmão, com algum parente, tá? Esse jogo é muito bom para você até destravar um pouquinho do seu corpo, praticar essa questão da mímica, tentar falar através do seu corpo. Na próxima aula, que eu vou estar aqui, só vou dar uma pausa para a gente continuar a aula para não ficar um vídeo muito extenso. A gente vai continuar essa questão da boa expressão corporal. E eu vou ensinar para vocês um exercício teatral muito bom que vai ajudar também a questão facial. O corpo fala, o rosto fala e todo esse conjunto é importante para você se tornar um bom orador. Até a próxima aula, tá? Eu vou com vocês. Eita, derrubei o diabo do microfone.